Olá, galerinha do sétimo ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. E hoje a gente vai dar continuidade, àquele assunto que a gente trabalhou em 4 aulas sobre direitos humanos. Teria até mais, viu? Mas esse assunto tá muito ligadinho ali com os direitos humanos, porque hoje, vamos lá para o quadro para a gente conhecer o nosso conteúdo? Hoje nós vamos falar sobre violação dos direitos humanos. E a gente vai falar sobre uma palavrinha que eu acho que é novidade para vocês, Mas que é importante para a formação de vocês. Que é uma forma de violação dos direitos humanos, que é o genocídio. O genocídio pode ocorrer de várias formas, mas a gente vai enfatizar aqui algumas delas, tá? Que ocorreram aí dentro da história, que é importante a gente conhecer. Vocês, como alunos do sétimo ano, já são rapazes, moças, Que estão aí nessa formação, nessa escolarização de vocês e que é importante. Então, afinal, o que vem a ser o genocídio? Você aí, aluno do sétimo ano, já ouviu falar nessa palavrinha, Genocídio. Já ouviu falar? Algum professor aí ou de história ou de geografia já falou para vocês o que vem a ser o genocídio? Então, vamos lá, olha só. O genocídio é o quê, Afinal, é a eliminação sistemática e intencional de um grupo por meios ativos, aplicação de forças que resultem na morte, ou passivos, negligência negativa de prestação de assistência. Então, o genocídio, ele é a eliminação, ou seja, você matar, tá? Sendo bem direta. Matar as pessoas, matar um grupo, ou seja, pela força, ou seja, pela negligência. O que é ser negligente? É você saber que aquilo pode matar a pessoa e mesmo assim você não ajuda. Isso é ser negligente. É como se eu visse aí um de vocês estando para se machucar. Eu tô vendo ali vocês, eu olho para vocês, mas aquele menino vai se machucar. Aí eu fico só calada ouvindo, eu tô sendo negligente. Porque eu sei que ele vai se machucar, eu posso alertar ele, eu posso fazer alguma coisa, eu posso ir lá, não deixar ele se machucar. Não é? Isso é negligência, tá? Então, o genocídio, ele é feito de forma pela força, ali intencional mesmo, aquela coisa pela força direta ou pela negligência, de eu ficar, só deixando a pessoa se machucar, só deixando a pessoa ali, Então, é desses 2 modos que ocorre o genocídio, tá? Professora, mas esse assunto é muito pesado para nós. Não, gente. Isso tem a ver com a história da nossa vida. Isso é importante, isso é uma violação dos direitos humanos. É importante você, aluno do sétimo ano, conhecer essas formas de violação. A gente precisa ficar atento, quanto mais cedo o cidadão reconhecer essas formas de violação, melhor para a própria defesa dele, tá certo? Vamos ao quadro? Então, olha só, então tem essas duas vertentes aí. Você pode aplicar essa eliminação sistemática e intencional por meio de força, que resulta na morte da pessoa, ou passivo, que é uma negligência de prestação de assistência. É aquilo que eu sei ali, eu sei que a pessoa vai dar ruim, que ela vai ficar doente, que vai acontecer alguma coisa com ela e eu não faço nada, Eu não faço nada. É uma forma de genocídio, tá? Então eu trouxe para vocês aqui, que em geral os grupos vítimas de genocídios apresentam indivíduos com ligações étnico-raciais, de nacionalidade e religiosas. Então, olha só que interessante a gente conhecer que quem sofre esse genocídio são pessoas que têm ligações étnico-raciais, que já são excluídas da sociedade, de nacionalidade ou que tem a ver com a questão religiosa. Isso é importante vocês saberem, Então, o extermínio desses grupos acontece por conta de fatores discriminatórios. Olha só, por isso que eu falei que já é uma forma de preconceito. Você querer exterminar aquele grupo só porque você acha que você é superior ao outro.
E na história, a história não me deixa mentir, que houveram várias formas de genocídio por conta disso. Olha só, gente, o quanto que o preconceito, ele tem que ser banido da nossa realidade social, do nosso dia a dia. Das falas que parece que não tem peso nenhum. Do preconceito, a discriminação, o racismo, ele precisa ser banido. A gente precisa banir isso. A gente precisa fazer cara feia mesmo. Quando alguém agir desse modo, né? Então, precisa ser banido, porque daí surge esse tipo de situação aqui, né? Vários genocídios. Quando isso ganha força, quando esse preconceito ganha força, surge aí esse extermínio desses grupos que já sofrem preconceito, que já são discriminados, né? Então, o extermínio desses grupos acontece por conta de fatores discriminatórios que consideram a existência dos indivíduos daquele grupo algo tão insignificante a ponto de ter a sua extinção permitida na visão dos genocidas, né? A gente tem um exemplo no nosso país que é o quê? Os negros foram trazidos lá da África, do continente africano, para serem escravizados, né? A mão de obra escravizada. Então, houve muito genocídio também da população negra e ainda existe. Professor, isso acabou? Não, não acabou. Não acabou porque vindo da história do nosso país, infelizmente o preconceito, você não mata mais fazendo uma maldade, você mata com preconceito, com racismo, excluindo a pessoa da sociedade. É uma outra forma de matar. Então, nós que somos estudantes, né, e eu me enquadro nisso, sou estudante também, não devemos aceitar qualquer tipo de discriminação e de preconceito perto da gente. Porque começa assim, começa com um preconceito que a gente acha que não tem nada a ver, que a pessoa que está sofrendo tem que aguentar e que racismo no Brasil não existe, e depois vira uma coisa grande. A gente acha que aquela pessoa, né, as pessoas acham que aquela pessoa não merece viver. E é assim que o genocídio ocorre nos lugares, tá? Essa imagem aqui é um acampamento de Auschwitz. Auschwitz é um lugar onde os judeus eram levados para serem mortos, né? Esse pijama aqui que eu mostrei para vocês era um pijama que eu esqueci de falar, que os judeus vestiam para serem mortos lá nos acampamentos, que nem esse aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Que eles eram levados para lá, eram colocados em câmaras de gás para serem mortos. Isso, um grande genocídio ocorreu aí na Segunda Guerra Mundial. E depois disso, né, que existiu a Declaração dos Direitos Humanos. Olha o terror que isso foi, gente. Olha o terror. Só porque as pessoas eram judeus foram perseguidas. Vocês estão entendendo o quanto que isso é grave, né? Aqui no Brasil não vai muito longe, não. Também os negros, os indígenas também sofreram genocídio, né? Muito forte, infelizmente. Então, olha só. Entender o que é um genocídio parte do complexo pressuposto de que precisamos enxergar e assumir a capacidade humana de destruir outros seres humanos, por não aceitar-se a diferença como algo que faz com que o outro mereça permanecer no mundo. Então, olha só o quão preconceituoso é o genocida, né? Ele não vê que o outro, ele acha que o outro não merece permanecer no mundo. Essa capacidade de um humano destruir o outro, né? Então, o genocida não vê o outro alguém igual a si, ele se acha superior, né? Ele se acha o melhor. Ele se acha superior. Então é por isso que essas práticas no dia a dia de eu achar que a minha cultura é superior à outra, que a minha religião é superior à outra, não respeitar a cultura do coleguinha, não respeitar a religião do coleguinha, não respeitar a cor do colega, né? Isso é grave. Nós devemos, inclusive, ser ali o tempo inteiro
ir para cima disso, para não deixar isso acontecer no meio escolar, na nossa casa, na nossa família. É porque é assim que começa. É assim que começa. As grandes guerras começaram, gente, só porque alguém achava que era superior ao outro, achava que era superior a alguém. E isso é muito grave, né? Então, só porque alguém acha que é superior a alguém, fez aí muitas guerras. Ocorreram muitos genocídios por conta de alguém que achava que era superior a alguém. Que sua cor era melhor, que a sua cultura era melhor, que a sua religião era melhor. Então, a maioria das guerras, elas ocorreram por conta dessa falta de respeito com o outro, com as diferenças, né? Essa falta de respeito com as diferenças, com a diversidade, né? Que está entranhada em cada um de nós. Nós somos diferentes, nós não somos iguais. Nós somos iguais perante a lei, mas a nossa essência é uma diferente do outro, cada um, né? Eu tenho sangue indígena, tenho sangue negro, não tem problema. E devemos agir assim, respeitar o outro na sua peculiaridade, na sua individualidade, do jeito que ele é, do jeitinho que ele é. Respeitar, só isso, tá bom? Vamos ao quadro? Então, o que eu tô querendo chamar a atenção para vocês é que começa com coisas pequenas e isso vai sendo elevado, né? Então, a palavra genocídio é um neologismo criado em 1944 pelo advogado jurista, professor de direito e judeu Rafael Lemkin. Eu acho que eu tô lendo certo, tá? É esse senhor aqui, tá? É um advogado, professor de direito que criou esse termo, genocídio. Então, Lemkin procurava uma palavra para descrever as ações dos nazistas sobre os judeus e outras minorias também perseguidas durante os anos de Hitler no poder. O Hitler foi um dos maiores genocidas que houveram aqui na história, mas lembra que tem dois tipos de genocida, aquele que age assim tão gravemente, tão forçadamente como Hitler, que o Hitler foi um dos piores, né? E aquele que também age por negligência, né? Ele vê ali que vai acontecer algo errado, mas ele não faz nada. E ele tem poder para ajudar, né? Então, olha só, com a crescente e sistemática perseguição antissemita, desde 1933, que resultou na prisão compulsória de judeu e na política de eliminação completa de prisioneiros do campo de concentração, por meio das câmaras de gás, a partir de 1942, plano conhecido como solução final. Não havia mais uma forma racional e completa de descrever o que estava acontecendo. A forma era dizer, isso é um genocídio, né? Então, houve uma perseguição dos judeus, dos negros, né? Na Alemanha nazista, né? O Hitler foi o grande líder de tudo isso. E ele colocava simplesmente as pessoas na câmara de gás para morrerem, só porque elas eram judeus. Vocês estão entendendo a gravidade do que é isso? Isso ocorreu, gente. Todo mundo viu isso ocorrer. O mundo viu essa barbárie, né? Então, o termo barbárie, utilizado por Adorno e Horkheim, para descrever o Holocausto, uma década depois do ocorrido, parecia não ser suficiente por não descrever o evento em sua totalidade. Então, o genocídio ele vem para complementar esse termo barbárie, né? O mundo viu isso. O mundo viu esse homem fazer isso. Olha a gravidade, né? Então, o termo barbárie já era pequeno para descrever o que houve, né? Então, na falta de uma palavra adequada, o Lemkin, né, aquele professor, criou o termo genocídio, derivado do grego geno, raça ou tribo, e do latim cide, matar, né? Então, matar alguém de raça ou tribo, né? Vocês estão entendendo, gente? O quanto que é grave, né? Então, a maioria dos genocídios que houveram no mundo inteiro foi porque aquela pessoa se achava superior à outra, se achava mais correta. A minha cultura é melhor, a minha religião é melhor, tudo que vem meu é melhor. Aquela pessoa não merece viver porque ela não é igual a mim, eu sou superior. Olha o quanto que isso é grave, o quanto que isso
é assim de extrema gravidade, e essas práticas no nosso dia a dia, elas devem sim ser banidas, né? A gente não pode aceitar que essas práticas elas ocorram, porque isso dá margem para ter genocídios no nosso país, no mundo, né? Como houveram muitos genocídios, tá? Então, é desde eu aceitar o meu colega que está do meu lado, do jeito que ele é. Ah, ele é religião de uma religião afro, respeita. É a religião dele, ele foi ali socializado naquela religião. Ah, porque a religião é isso? Não tem religião perfeita. Não existe religião perfeita. Todas as religiões têm os dois lados da moeda. Não existe religião perfeita. Mas nós devemos respeitar cada um dentro da sua individualidade. Dentro da sua individualidade. Isso é importante. Não importa se ele é da religião afro, da Umbanda, se eu sou evangélica ou se eu sou católica, nós devemos respeitar cada um, porque não existe nada perfeito. Cada um tem ali seus prós e seus contras, mas nós devemos respeitar. Não importa se eu tenho um cabelo mais cacheado do que a outra pessoa que tem um cabelo liso. Respeite o meu cabelo. Não importa se eu sou negra. Respeite a minha cor. Se eu sou amarela, se eu sou chinês, se eu sou... Respeite a minha individualidade. Foi assim que eu nasci e eu mereço ser respeitada. E eu preciso ser respeitada. Então, nós devemos banir essas práticas aí que parecem não ter força, né, do nosso dia a dia, tá certo? Então, o que é genocida, né? Nós devemos lembrar também que um genocida age intencionalmente, ou seja, por meios ativos de provocar a morte, ou seja, por meios passivos de deixar morrer. Então tem duas formas. Eu posso agir intencionalmente e eu posso também, que é aqui ativo, né? Ativo. E eu posso agir passivamente também, que é negligenciando aquela pessoa, não ajudando. Eu tenho poder para ajudar, eu tenho poder para mudar, tá? Então, olha como esse termo é importante a gente conhecer. Então, nesse sentido, um genocida pode ser Hitler e seus aliados internos ou Stalin e seus aliados externos, né? Líderes totalitários que deram cabo da vida de milhões de pessoas em campos de concentração. Isso foi muito grave, né, gente? Então, um genocida pode ser também um líder que vê a fome, a miséria ou uma doença provocada por um vírus tomando conta da população de seu país e atua com negligência no controle da situação. Então, tem essas duas formas. Desde o que faz, né? Aqui coloca lá em campos de concentração, né? Porque se acha superior, coloca lá no campo de concentração para que as pessoas tirar a vida das pessoas, né? Como ocorreu aí na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração. O Hitler foi um desses, né? O Stalin foi um desses também que provocou isso. Terríveis, né? Terríveis, eles foram terríveis. Foram genocidas mesmo, né? Foi uma barbárie que ocorreu. E também de uma forma que você pode ver a fome, uma pessoa que tem um poder de ver a fome, ver a miséria, ver uma doença e também não fazer nada. É uma forma de genocídio, tá? Então, essas são as nossas referências bibliográficas, tá, gente? Lembrando que eu deixei aí uma atividade para vocês sobre essa aula, essa violação de direitos humanos. Deixei essa atividade, espero que vocês realizem, tá certo? Fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau, tchau!